Voltamos para o terceiro e último bloco da polêmica, terceira temporada. Heitor, terminando o bloco passado, falamos um pouquinho da questão do mercado, mas agora a relação. A gente tem contato com muitos alunos e muitos reclamam, vou deixar de fazer aquele mestrado, aquele doutorado, parece que nada que eu faço está correto, as dificuldades são muito grandes, eu abro mão de um monte de coisa, mas parece que a coisa não anda, parece que é feito para a gente não passar, e às vezes parece que a gente ajuda com os trabalhos para o crescimento profissional do próprio professor. Com a sua vasta experiência, essa relação realmente é uma relação difícil? Isso acontece ou é apenas uma lenda? Tem um pouco de realidade, tem um pouco de lenda, como em tudo, né? A verdade sempre parece estar no meio ou na terceira via. Mas é um pouco a questão também da vocação. A gente falava sobre a questão da ascensão social. Então, se um curso técnico permitisse hoje uma certa ascensão social, talvez muitas pessoas não procurassem a universidade. Se a universidade permitir... É que a coisa foi deslocando do ensino técnico para a universidade, da universidade para o mestrado, do MBA, do mestrado para o doutorado. Então, a pessoa se vê meio obrigada a fazer o doutorado. E, de fato, não é para todo mundo, né? É necessário ter vocação, é necessário a pessoa se encantar com um experimento simples, é necessário que a pessoa perca a hora lendo, que comece a ler e se perca no tempo, porque tem que ser prazeroso. Não, mas aí, desculpa interromper, entra o ponto crucial, isso aí requer tempo, dedicação. Requer tempo. E aí, às vezes, as pessoas se sacrificam de um monte de coisas e, às vezes, ele não, a relação do curso, vamos dizer, vou tomar cuidado com a palavra, é pouco sensível com aquela dedicação, com aquela abstenção de família, e isso faz com que aquela pessoa perca um grande tempo e poderia estar até trabalhando, mas encontra uma dificuldade, que não é dificuldade propriamente, que você tem que ser cobrado, mas de relação, que faz com que ele afaste. Não falta também um pouquinho de sensibilidade nessa relação, não? Não, então, justamente, falta um pouquinho da gente entender que não é todo mundo que precisa fazer o mestrado, precisa fazer o doutorado. Um curso superior deveria ser suficiente para que a pessoa se colocasse bem no mercado e dentro da profissão que ela escolheu, né, a escola, a universidade não é o único local de aprendizado. O ambiente de trabalho é um local de aprendizado e a pessoa deveria poder progredir dentro do seu ambiente sem a necessidade do mestrado e doutorado. Agora, tem que ser exigente. Tem que ser muito exigente, né? Ou quando você outorga um título de doutor a uma pessoa, você pressupõe que é uma pessoa que está no top do conhecimento daquela área, né? Uma excelência, né? E, inclusive, você espera que seja uma pessoa que tenha adquirido também uma cultura geral ampla. Sim, com certeza. Um doutor em química, por exemplo, que é o meu caso, ele deveria ser capaz de atuar na área de engenharia, né? Porque ele deveria ter o básico do instrumental para atuar, de repente, na física. Então, existem, sim, muitas interfaces, né, nas pesquisas de ponta que envolvem a ciência básica, química, física, matemática, com a engenharia, com a medicina. Então, o que a gente espera de alguém que conclua o doutorado é que ele tenha o conhecimento top na área dele e tenha uma base de conhecimento geral na área de ciência, inclusive na área de humanas, para conseguir, né, fazer essa coxa de retalho. Essa coxa de retalho funcionar. Agora, essa posição do senhor eu concordo plenamente quando a pessoa efetivamente vai exercer o ato profissional que ele escolheu vinculado. Agora, quando ele vai para a sala de aula, com todo respeito, nós sabemos que tem muito doutor e mestre que falta-lhe dom para passar aquilo ali. Mestrado e doutorado está vinculado a uma boa aula? Está muito mais vinculado à capacidade autônoma de pesquisa do estudante. Perfeito. Aliás, eu já digo isso no primeiro dia da aula da graduação. Perfeito. Né? A universidade ela já é bem diferente do ensino médio, porque depende muito mais do esforço do aluno. Né? O ensino médio, o aluno assiste a aula, se ele copiar a aula direitinho, aquilo é suficiente para ele. Na universidade não é suficiente. Né? O cara tem que ter... E quando ele vai para o mestrado, vai para o doutorado, cada vez mais depende muito mais da capacidade da pessoa buscar a informação, processar a informação. Mas isso não está eximindo os professores de responsabilidade, não, reitor? Não está eximindo. O problema, e aí tem não é bem um problema, mas o perfil do docente e o perfil da universidade mudou muito, né?
Então, a visão romântica do professor enquanto aquele cientista barbudão, descabelado, né, com aquele jaleco branco e tal, isso já não tem muito lugar na realidade. Hoje, né, dados os níveis de cobrança, dados os níveis de produtividade, um professor pesquisador, ele é muito mais um gerente de grupo de pesquisa. O trabalho dele está muito mais voltado em pensar projetos, elaborar projetos, buscar editais, buscar recursos, fazer a prestação de contas, manter aquela estrutura funcionando. Se tornou mais um gestor do que um ensinador, vamos dizer? Justo. Ele se tornou muito mais um gestor de um grupo de pesquisa do que uma pessoa que ficava elucubrando e pensando... Mas aí a gente tem que contar com a sorte do corpo discente que chega à sala de aula, né? Porque se o corpo discente depender desse professor que agora é gestor, a dificuldade dele dobra, né? Sim. Em alguns casos a pessoa não consegue concluir as etapas e não consegue passar nas avaliações que tem no meio do caminho, né? E, de fato, a gente precisa encontrar novamente um meio termo, né? Porque houve um tempo em que a coisa era muito solta, né? Estava tudo muito bom, tudo muito bem. E aí isso mudou para uma situação de uma cobrança extrema, muito estressante, que tira do professor essa capacidade, esse tempo de pensar a respeito, de debater, de discutir. Então nós precisamos tentar um meio termo aí entre esse produtivismo que está se instalando na academia e a total falta de cobrança que havia antigamente. Nós temos que procurar uma terceira via para conciliar essas duas realidades. Ficaram muito mecanizadas, né? Muito mecanizadas. E a gente corre o risco de estar formando muito mais, em tese, robôs do que pensantes, né? Essa crítica é constante entre as pessoas que pensam o processo científico, que pensam... É o Charlie Chaplin de novo. Exatamente. E essa é uma crítica muito constante nos pensadores do processo de educação. O senhor tem filhos? Não, eu sou solteiro. Digamos que o senhor tivesse filhos, né, com a sua experiência acadêmica, o senhor orientava eles a ingressarem no mercado de trabalho após formados ou eles encarassem um mestrado, um doutorado, diante da situação econômica que o senhor vê no Brasil hoje? O que eu acho hoje é assim, não importa a área que a pessoa atua, sempre tem a pessoa que consegue muito sucesso e a pessoa que não. Sim. E normalmente a pessoa que consegue muito sucesso é a pessoa que gosta do que faz. Sim, com certeza. Então, eu acho que a nossa sociedade ela é levada a uma inversão de valores, né? O dinheiro parece estar acima de tudo, o sucesso financeiro parece estar acima de tudo. A busca cega do sucesso financeiro leva ao fracasso. A pessoa tem que conseguir conciliar, fazer o que ela gosta em primeiro lugar. Que o dinheiro vem naturalmente, né? Deve vir com maior facilidade. Isso vale para jogador de futebol, a maioria dos jogadores de futebol não tem sucesso, né? Alguns têm sucesso. Isso vale para artista, isso vale também para um professor, isso vale para um profissional de qualquer área. Nós estamos acompanhando aí, infelizmente, o retorno de doenças que já estavam erradicadas e outras que estão aí dando grande trabalho, causando muitas vítimas, caso de dengue, zika, chikungunya, doenças que estavam erradicadas voltando. O Brasil, na opinião do senhor, não vai a crítica governamental em si, mas é um país que estimula muito pouco a ciência, muito pouco o estudo de vacinas, muito pouco as ações preventivas em detrimento das curativas na área de saúde. Como que o senhor vê o cientista brasileiro? O cientista brasileiro, a gente tem em bons institutos de pesquisa com pessoal de nível internacional. Mas, de fato, né, a quantidade, o número de pessoas, o volume de recursos investidos nessa área, se você pegar, por exemplo, em percentual do PIB, comparar com países da Europa, os Estados Unidos, ou mesmo China, Rússia, você vai ver que o nosso investimento está muito aquém, né? Então, há sim um problema de investimento, né? E eu acho que muito é função dessa política de juros altos, que infelizmente a gente parece que em algum momento da história isso teria sido resolvido, mas voltamos a praticar os juros mais altos do mundo. A Europa, semana passada, zerou os juros do Banco Central. A gente continua
né, com o maior índice do mundo. Isso drena uma quantidade de recursos da ordem de metade do orçamento Desde federal. Dom Pedro que a gente tem essa dívida. A gente nasceu com a dívida. Nasceu com a Justamente, isso é uma coisa que a gente precisa conseguir superar a situação para que o governo... Porque esse recurso que está sendo usado no pagamento de juros é o recurso que poderia estar sendo investido na pesquisa. Eu tenho a oportunidade, né, de visitar várias localidades no município de Campos e é inacreditável os lugares que ainda não tem água potável, nem esgoto tratado. Aí você fala, você está falando de um lugar muito longe. Não, dentro da cidade mesmo, se eu for perto do HGG ali, tem ruas assim. Como professor, como cientista, como que o senhor vê o futuro dessas pessoas que vivem literalmente na Idade Média? Qual é a implicância disso no conhecimento, que até 3 anos uma alimentação ruim já prejudica, a inserção no mercado de trabalho, a inserção em uma universidade? Por que os políticos ainda não foram tão sensíveis nesse link entre qualidade de vida e crescimento profissional? Não, e inclusive, você investindo em saneamento, você economiza na saúde. Sim. Né? Então, são coisas absurdas, como a lombriga, né, a diarreia, que são doenças diretamente ligadas à falta de saneamento, à falta de uma água de qualidade, e isso acaba com a capacidade de aprendizado da criança. Mesmo que ela esteja recebendo uma alimentação, é perdida essa alimentação, digamos assim. Então, a gente tem que fazer um investimento muito grande. Campos parece que evoluiu muito nessa questão do saneamento, né? Desde que eu vim morar aqui... O Instituto Trata Brasil que acompanha isso. Desde que eu vim morar aqui há 12 anos atrás, 14 anos atrás, essa questão do saneamento, da rede de esgoto aumentou muito. Inclusive, final do ano passado, para lá no bairro que eu moro, o Jockey, passou a rede de esgoto e tal. Então, está melhorando. Agora, precisa melhorar muito, muita coisa. É inadmissível que a gente continua poluindo, né, os nossos recursos naturais. O Brasil, um país tão rico, tão pleno de recursos, e talvez até por essa abundância a gente nunca se preocupou em preservar, em conservar, mas essa é uma necessidade para ontem, a gente tem que investir. Heitor, falar um pouquinho agora, tentar conhecer um pouco o senhor, né, que é novo na cidade. O senhor tem religião? Me considero católico apostólico romano não praticante. Mas eu tenho alguma dificuldade em acreditar na existência de um Deus enquanto uma pessoa à imagem do homem, com superpoderes e super capacidade. Essa ideia é meio difícil para mim. Todo mundo tem as suas fraquezas, né? E há necessidade de se recorrer a alguém. Diante dessa sua posição, a quem o senhor se recorre quando está precisando? Eu recorro muito ao aconselhamento de amigos, às conversas. Eu acredito muito na luta solidária entre as pessoas, na ação conjunta das pessoas, buscando... Os guarda-chuvas. Buscando ideais, né? Buscando melhoras nas condições sociais, nas condições de vida. Eu acho que essa vivência em sociedade que é fundamental para a gente conseguir crescer enquanto ser humano. O ser humano não nasceu para viver só, né? E ele está cada vez mais egoísta, cada vez mais individualista, isolado, né? Isso é um grande problema. Eu acho que muito disso em função dessa filosofia consumista, dessa idolatria ao dinheiro. Eu acho que esses males a gente precisa combater com uma vivência em sociedade. Eu me lembro de quando eu era pequeno, eu falei que sou de Campinas, mas na verdade sou de Olímpia, que é uma cidade que ninguém conhece, né? Mas eu me lembro da infância em Olímpia que o pessoal botava a cadeira na calçada e as crianças brincavam na rua e as famílias conversavam, né? Acho que nem tinha televisão naquela época, ou se tinha a gente não tinha porque era coisa rara. Enfim, a televisão, depois a internet, agora o celular, você passeia cada um individual ali com o seu celular. A síndrome do pescoço abaixado. A síndrome do pescoço abaixado. Então, eu acho que a gente precisa conseguir recuperar laços de convivência, voltar a estabelecer laços de relacionamento, voltar a discutir em comunidade os destinos da comunidade e não no individualismo, cada um por si, tentando resolver seu problema. Qual o conceito que o senhor daria para a família? E qual a importância dela? Não, então, eu não tenho filhos, né? Mas eu tenho família, né? A gente se reúne, o pessoal está mais lá pelo lado de São Paulo, né? Mas pelo menos 2 vezes por ano, Natal e aniversário da minha mãe, eu volto, a gente se encontra, é onde a gente tem o apoio, onde a gente pode falar, né, à vontade,
sem se preocupar em ofender, em ferir, sem se preocupar em usar palavras corretas, é onde a gente pode ser mais autêntico, pode se abrir, e sempre tem um retorno, né? Uma orientação, uma opinião também sincera que ajuda a gente a ir achando os caminhos. A minha mãe, inclusive, muito religiosa, né? Católica. Católica, claro, ela que me levou para a igreja. Aliás, eu conheço todas as rezas. Ela ela pratica muito a leitura da Bíblia, ela sempre tem uma palavra, né? Aliás, é interessante, né? Que eu digo que eu tenho essa dificuldade, mas eu tenho Bíblia em casa, eu sempre leio. E eu entendo como sendo um livro que trata da sabedoria dos povos antigos. E, de fato, se uma pessoa que conhece bem a Bíblia, sempre tem uma passagem que ela pode associar com o momento que ela está vivendo e encontrar ali uma orientação de como agir. E, nesse sentido, minha mãe, que é muito religiosa, sempre tem essa palavra, né, dizendo como que isso aconteceu há 2000 anos atrás. Conforto, né? Um conforto que a gente só encontra na família. Uma Mas os amigos também são muito importantes. Sim, sim. Uma qualidade do novo reitor da UENF e um defeito. Pô, isso parece entrevista de emprego. O senhor que pediu para ser apertado, não foi? Tava sentindo falta. Eu acho que o defeito... Pergunta-se isso em entrevista de emprego, é? É a pergunta. Estou preocupado, vou trocar minhas perguntas. Não, eu fiz várias entrevistas. Mas o senhor pergunta isso também? Não, eu candidato e também fiz entrevistas para selecionar pessoas. Mas, enfim, eu acho que o principal defeito é que, às vezes, eu fico um pouco afoito demais, né? Começo a ficar nervoso quando o resultado demora a aparecer. Ansiedade, né? Muito ansioso, né? Eu acho que esse é um defeito. Por outro lado, uma qualidade, eu acho, isso as pessoas falam para mim, né? Que eu consigo ouvir a pessoa falar antes de me pronunciar. Que é difícil hoje. Então eu consigo ouvir a opinião da pessoa, né, processar o que ela está falando antes de tentar me contrapor, se for o caso, ou de argumentar. Então, o senhor acredita em vida após a morte? Não. Qual a concepção que o senhor tem de morte? A concepção, eu acredito em ressurreição no seguinte sentido, né? Todos os átomos do meu corpo vão ser reaproveitados. Isso é uma conversa de químico mesmo, né? Aliás, não sei se você sabe, nesse exato momento, né, nós estamos perdendo muitos átomos e ganhando outros assim, só pela respiração. Então é um processo, mas eu não acredito que que exista uma alma que suba para algum lugar e vá reencarnar numa nova vida, né? Não há nenhum indício que sugira que tal coisa possa acontecer. Né? Então o senhor já é completamente contrário ao espiritismo, no caso, né? Que é uma das religiões que mais se baseia nisso. Mesmo a ressurreição, né? Esse fenômeno de vida eterna, de vida após a morte, eu não acredito em nada disso. E a genética como recomposição de órgãos, banco de órgãos, reserva para rejeições... as igrejas desafiam muito isso, é uma luta muito grande, contrária, inclusive, sob receio de lá na frente construir-se um exército de pessoas formadas, enfim. Qual a sua posição com relação a esse trabalho para não só regenerar órgãos, mas também, futuramente, quem sabe, um banco de órgãos reserva para cada indivíduo? O senhor pensa nisso? A ciência, ela não é nem boa nem ruim. Os avanços científicos, tecnológicos, eles não são inatamente bons ou ruins. O problema é o uso que é feito, né? Por um lado, há sempre uma reserva, uma rejeição muito grande das pessoas em geral com os avanços tecnológicos, né? Vamos lembrar, por exemplo, a revolta da vacina que houve aqui no Rio de Janeiro, né? Quando tentou-se... contra o que mesmo que era? Bom, mas enfim, né? Então, há, por um lado, uma certa reserva gratuita contra os avanços científicos tecnológicos. Há, por outro lado, sim, uma preocupação contra o mau uso disso, né? Eu me lembro da minha juventude ter lido aquele livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, né? Mais ou menos é nesse caminho que você está falando. Isso é possível, sim, né? E é possível que haja alguém pensando em fazer isso realmente, né? A questão dos drones, por exemplo, né?
poderia ser uma ferramenta ótima em vários aspectos, né? Em várias situações de risco em que a gente não gostaria de colocar um ser humano em risco, poderíamos usar o drone, mas, no entanto, a gente está usando o drone para bombardear as pessoas. É um mau uso da tecnologia e da ciência. É uma constante. Agora, por outro lado, o avanço tecnológico tem permitido, por exemplo, aumentar a longevidade do ser humano. Com certeza, né? Com certeza. Inclusive, eu nem sei até que ponto isso é bom, né? Porque a gente está tendo um problema de aumento de população muito grande, né? Meus amigos biólogos ensinam que em tudo na natureza, todas as populações da natureza, elas têm um processo de aumento de população, escassez de recurso, diminuição da população. Aumento da população, escassez de recursos, diminuição da população. Em toda a população de qualquer espécie. A China é um retrato disso, né? O ser humano no mundo, ele está há um tempo muito longo só no aumento da população, né? Então, aí sim, tudo indica que em algum momento vai haver uma queda dessa população. Eu acho que a ressurgência de doenças um pouco também é em função disso. Agora, é porque falta 1 minuto. Ok. Eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Eu agradeço muito e o grupo de comunicação está à disposição da UENF também para outros trabalhos, para divulgação, para ajuda. E, se Deus quiser, o senhor possa voltar aqui, quem sabe com mais notícias, só que aí notícias boas sobre a sua gestão e sobre a administração da UENF. Bom, então, para encerrar, eu acho que o fundamental agora, o que a universidade está precisando muito agora, é do apoio de toda a comunidade, toda a sociedade, para que os governantes percebam a importância da universidade, a necessidade da gente financiar adequadamente esse patrimônio que a gente tem aqui, prestando serviço para toda essa região. Nos últimos 10 anos, foram mais de 1000 projetos de pesquisa, de extensão, voltados especificamente para campos e região. Isso dá um novo projeto a cada 3 dias. Né? Isso tudo está gravemente ameaçado. Nós precisamos evoluir para um modelo de financiamento da universidade que permita à universidade ter maior capacidade de gestão, de execução financeira. A gente precisa que o orçamento seja repassado mensalmente, a gente precisa criar um mecanismo que permita que a universidade possa fazer alguma economia para o ano seguinte, fuja da anualidade do orçamento, para que a gente possa planejar no longo prazo. Perfeito. Nós conversamos aqui com Luiz Passon, reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Agradecer a todos e até semana que vem com mais um entrevistado.